Então, boa noite a todos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o WIP, que é o Work in Progress, né? Então, para quem não me conhece, acho que todo mundo conhece aí, mas para quem não conhece, eu sou Larissa Ramos, eu sou analista de processos, eu sou formada em sistemas de informação e eu trabalho com sistemas ERP desde 2008. E aí, para a gente entrar um pouquinho nesse assunto, eu queria explicar para vocês o que é o WIP, né? Então, o WIP, Work in Progress, né, é o número de atividades, né, que um time tem ali em andamento, que ele precisa finalizar, ou seja, tudo que o time começou, mas ainda não terminou. Então, todas essas atividades em andamento, a gente chama essas atividades de WIP, que seria o nosso trabalho em progresso. E aí, quando a gente fala de WIP, vem muito esse contexto de tipo limitar o WIP, né, no desenvolvimento ágil. Então, o que seriam esses limites do WIP? Então, os limites de trabalho em andamento, eles definem a quantidade máxima de trabalho que pode existir em cada status de um fluxo de trabalho para o time atuar. Então, por exemplo, a gente pode, que seria uma limitação de WIP, por exemplo. Então, em times de desenvolvimento, nós temos a etapa lá de testing. E aí, a gente pode falar que para aquela etapa de testing, a gente pode ter 2 tickets, por exemplo, que é o caso de, sei lá, num time a gente ter 2 testadores lá. Então, seria para isso esses limites de WIP. E aí, por que limitar o WIP? Então, limitar o WIP melhora bastante a produtividade do time, reduz também a quantidade de trabalho quase feito e força a equipe a se concentrar em um conjunto menor de tarefas. Então, você consegue focar melhor. Então, o WIP, ele vai te ajudar a parar de começar e começar a terminar. Então, por isso que é muito importante nos times a gente trabalhar com limitação de WIP. Aí, para a gente falar um pouquinho de WIP também, é legal a gente entender alguns outros conceitos também relacionados ao WIP. Um deles é o Cycle Time. Então, o Cycle Time, ele corresponde ao tempo que uma equipe leva para entregar em um determinado produto ao cliente. Então, imagina assim, que nós temos um mesmo exemplo, né, de um time de desenvolvimento. Então, a partir do momento que o time inicia uma tarefa, a gente já conta que esse tempo, vamos dizer assim, que a primeira etapa seja code, a gente já começa a contar esse tempo no tempo de cycle time. E aí, até o processo daquele item ir para to release, que vai ser gerada uma versão e enviada ao cliente. No cycle time também, a gente considera as etapas também ali, que elas são de pausa. Então, etapas de fila, como, por exemplo, as etapas de to test, etapas que estão aguardando a atuação de alguma pessoa, né, para fazer alguma determinada atividade naquele item, né? Então, as etapas também que elas ficam aguardando, a gente também conta nesse tempo de cycle time. Aí, um outro conceito também, que a gente precisa conhecer quando a gente fala de WIP, é também o throughput. Então, o throughput, ele é a quantidade de vazão do time. Então, quantas tarefas um time consegue fazer em uma determinada sprint? Essa métrica, ela mede a velocidade, né, do time, assim, durante uma sprint. Então, essa métrica é muito importante também, junto com o cycle time, e ajudar também a gente a estipular os limites do WIP. Então, agora eu vou explicar para vocês um exemplo de como que a gente pode ver na prática essa questão das filas e de limitação de WIP. Então, acredito que todo mundo já foi um drive-thru aí para comprar um lanche, né? Então, imagina que a gente está construindo uma lanchonete e essa lanchonete, ela vai ter um drive-thru. E aí, nós vamos adicionar lá no nosso drive-thru 3 janelas. Então, a primeira janela vai ser para o cliente chegar com o carro e fazer o pedido. E para fazer o pedido, o tempo ali é de 20 segundos. A segunda janela é para a gente fazer o pagamento, e isso demora 30 segundos. E a terceira janela é para a gente retirar o pedido, que daí vai levar 40 segundos. Então, vamos pensar
quando a gente tem um WIP limitado a 1, ou seja, só pode entrar um carro, fazer todo o processo, né, de pedido, pagamento e retirada, né, e só depois teria que começar um novo carro para fazer o pedido. Então, se a gente for pensar, né, lá no pedido de 20 segundos, 30 segundos para pagamento e 40 para retirar, a gente vai ter um total ali de 90 segundos. Então, se fosse uma limitação de WIP em 1, se a gente tivesse 2 pedidos ali, eles iam levar 180 segundos, porque ia ter que esperar um pedido todo ser feito para depois iniciar um outro. Então, aqui é um exemplo de 90 segundos. Aí, se a gente for pensar isso, então, 90 segundos é o tempo do pedido até a retirada, esse tempo seria o cycle time, aí o limite do WIP seria 1, que a gente está falando que vai ser um carro por vez, e aí se a gente pegar o número 1, dividir pelos 90 segundos, a gente chega no throughput. Então, a gente pode dizer que 0,1111 clientes saem com seu pedido a cada segundo. Então, esse é o valor do throughput. Agora, a gente vai ver um exemplo considerando 5 carros por vez. Então, se a gente considerar que 5 carros, o WIP é de 5 carros, então ia chegar aos 5 carros, aí ia ter que fazer o pedido, depois ia ter espera ali, porque o primeiro fez o pedido, aí ele vai para pagamento, só que daí o segundo vai ter que esperar o primeiro fazer o pagamento, aí já vira aquela situação mais caótica, assim, com esses 5 carros, né, porque daí o tempo total, ele vai para 200 segundos, para você fazer um pedido. Então, 200 segundos seria o tempo do pedido até a retirada, então seria o cycle time. Aí aqui, o WIP seria de 5, né, e 0,025 clientes, eles saem com pedido a cada segundo, que seria o throughput. Então, nessa segunda situação aqui, a gente pode ver que com o aumento do WIP, o throughput, ele melhorou. Então, mais pessoas foram servidas, né, do que aquela situação de um carro por vez. Mas o cycle time, ele piorou, porque demorou mais para o cliente ser atendido. Então, talvez esse não seja o melhor WIP ali para nossa lanchonete. Aí, se a gente for aqui para o terceiro exemplo, seria com 3 carros por vez. Então, isso, considerando um WIP de 3 na nossa lanchonete ali no drive-thru, o tempo total, ele seria de 120 segundos, até o tempo total do pedido até a retirada. Então, 120 segundos seria o nosso cycle time, aí o 0,025 seria o nosso throughput, né? E o limite de trabalho em progresso seria de 3. Aqui, se a gente for observar, o throughput do WIP de 3 e de 5 é o mesmo, ele é 0,025, mas o cycle time é muito mais rápido quando o WIP é em 3, porque ele já mudou para 80 segundos, né? Então, assim, ficou 120 segundos, então ficou mais rápido. E aí, aqui a gente pode, eu até coloquei uma tabelinha fazendo um cálculo, né, usando mais exemplos, né, então, por exemplo, com o WIP de 1, o WIP de 2, o WIP de 3, o WIP de 4 e o WIP de 5. Então, aqui dá para a gente ver que com 3 janelas, né, o WIP com 1, né, o tempo de cycle time ficou até baixo, mas menos clientes foram atendidos, né. Aí no segundo ficou o mesmo tempo, e aumentou o throughput. Aí aqui o terceiro, né, aumentou o cycle time e aumentou um pouquinho o throughput. Já com 4, o WIP, o número do cycle time aumentou bastante, já foi para 160. E o throughput se manteve a 0,025. E com 5, que foi o nosso último exemplo lá, foi o cycle time de 200 segundos e o throughput se manteve a 0,025. Então, se a gente for olhar aqui para essa tabela, a gente consegue ver que as opções de WIP entre 2 e 3, elas seriam melhores para a gente, porque o menor tempo de cycle time ali ficou no 2, né, e também o throughput ficou bom ali em relação aos outros. E o terceiro também, porque apesar de ter aumentado um pouquinho o cycle time, mas mais clientes conseguem ser atendidos, né, naquele período.
Então, vai muito dessa análise também de qual o melhor WIP. Beleza, esse exemplo aqui foi considerando uma lanchonete, mas como a gente faz para limitar o WIP em times ágeis, né? Então, além de você fazer esses estudos em cima dessas métricas com o seu time, uma prática comum para você começar a limitar o WIP, né, lá no seu time é você deixar o WIP igual ao número de pessoas que atuam nessa etapa. Então, por exemplo, se você tem 2 desenvolvedores no seu time, o ideal é você deixar a etapa de code com um WIP de 3. E aí você aplicar esse WIP e rodar durante uma sprint. E aí você vai observando todos os dias um time lá na daily, né? E depois da sprint, né, através da retrospectiva, vocês fazem uma reunião para avaliar e revisar esse número. Então, na hora de levantar esses números também, é importante levar em consideração também as métricas de cycle time e throughput, porque isso vai ajudar vocês a definir um WIP melhor para ser aplicado dentro do time. Então, aqui, você precisa encontrar o ponto ideal, onde o cycle time e o throughput é melhor para o seu contexto. Então, seria isso. Muito obrigada, gente.